Quero cumprimentar a amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, com a paz do Senhor, amém? Amém. Os irmãos, motivo de muita alegria nesta oportunidade de poder pregar a palavra de Deus para esta Assembleia de Salvos em Jesus Cristo, reunidos aqui para o louvor da sua glória. Irmãos, hoje nesta oportunidade me compete pregar as Santas Escrituras com a palavra de Deus. Para isso, quero convidar os amados irmãos a abrir sua Bíblia no Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. Lucas, capítulo de número 19, meus irmãos, a partir do verso 1. Os irmãos encontraram? Digo amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correu adiante e subiu ao sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, meus irmãos? Amém. Queridos, é do conhecimento de todos nós que lemos a Bíblia Sagrada que os Evangelhos estão permeados de encontros. Nosso Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado em nosso meio, a fim de cumprir sua missão de salvar a humanidade, buscar aqueles que se haviam perdido, por vezes no seu ministério terreno, fez isso por meio de encontros. Só que os irmãos sabem muito bem que os encontros nas nossas relações aqui interpessoais, muitas das vezes precisa haver uma concórdia entre as duas partes. Eu não consigo encontrar com alguém em determinado lugar, em determinado horário, sem que aquela pessoa também esteja em prontidão me esperando naquele lugar. Certamente os encontros interpessoais do nosso tempo precisa existir essa concórdia entre as duas partes. Todavia, nosso Senhor Jesus Cristo foi quem primeiro tomou a iniciativa de encontrar-se com o homem perdido. Já diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, que os homens estavam mortos em seus delitos e pecados, alienados de Deus. O próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, nos diz que todas as áreas do ser humano, seja os seus olhos, as suas mãos, os seus pés, o seu ventre, sua garganta, tudo está destituído da glória de Deus. Nada glorifica a Deus neste homem caído. Por isso, essa palavra que nós vemos aqui é mais um destes encontros que o nosso Jesus Cristo busca encontrar estes que se haviam perdido. Queridos, qual a condição do perdido? Todo aquele que está perdido, distante de Deus, nada que ele venha fazer glorifica ao Senhor. Paulo, em sua teologia, escrevendo aos Romanos, diz que há um padrão na glória de Deus. Há uma justiça que Deus anseia em cumpri-la. Os atos dos homens não alcançam essa justiça. Então, o que é que o homem produz distante de Deus? É o que Paulo escreve aos Gálatas dizendo: fruto do pecado, o fruto do engano, as obras da carne. Zaqueu, chefe dos publicanos, é mais um dos pecadores que vai ter um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. O nome de Zaqueu, de forma até irônica, significa o justo.
mas a sua vida, suas obras, demonstram que ele estava muito distante de ter uma vida de alguém que era justo. Os publicanos, certamente é do conhecimento dos irmãos, era a espécie da Receita Federal nos tempos de Cristo. Os irmãos sabem que as regiões da Palestina estavam sob a jurisdição de Roma, então as diversas províncias ali daquela região palestina estavam sob o poderio romano. Zaqueu está em Jericó. Jericó é uma cidade que está num lugar bem estratégico. Ela já produz bastante riqueza, de modo que o chefe dos publicanos daquela localidade morava nesta cidade. Este homem é Zaqueu. Zaqueu era, etnicamente, alguém descendente dos judeus. Seu nome, Zaqueu, no hebraico, quer dizer Zacarias. Então ele recebe esse nome por batismo, mas há uma abreviação, por isso se chama Zaqueu, mas vem da palavra, o nome Zacarias. Ora, Zaqueu era uma pessoa que causava uma certa repulsa para os irmãos judeus daquela época, pois ele se travestiu de um traidor. Ele agora era um cobrador de impostos. Ora, irmãos, não havia naquela época a Shopee nem a Shein, que hoje os irmãos sabem quando vai comprar tem um custozinho bem alto lá. Zaqueu cobrava mais do que a Shopee, do que a Shein, do que qualquer lojinha aí internacional. Zaqueu, segundo o autor bíblico, defraudava. Ele não cobrava aquilo que, entre aspas, seria justo. Ele cobrava muito mais do que aquilo que Roma pedia. É um homem tão corrupto a ponto de ficar rico com esta espécie aqui de trabalho, com esse ofício que ele desempenhava. Então já não bastasse ser um cobrador de impostos, era um homem rico por meio de uma prática ilícita, por meio da corrupção. Esse é Zaqueu. Essa é a condição de Zaqueu. E o nosso Senhor vai ter um encontro com este homem. Queridos, eu dividi o sermão numa estrutura e quero analisar com os irmãos alguns detalhes desse encontro. Já diziam os poetas, os grandes segredos moram nos detalhes. Eu não estou trazendo nada novo, mas às vezes tem coisas que passam desapercebidas desse encontro tão importante. Doutrinas, princípios que nós precisamos aplicar acerca deste encontro maravilhoso. E eu sei que quando as escrituras estão abertas, o Senhor, por meio do seu Espírito, está aplicando ao seu e ao meu coração. Então o Senhor irá falar conosco pelo seu Santo Espírito, expondo os detalhes aqui desta passagem. O primeiro detalhe, meus irmãos, Zaqueu procurava saber quem era Jesus. Meus irmãos, não é apenas algo que ocorre aqui nesta nossa nação brasileira, onde está bastante difundido a ideia de Deus, a ideia de Cristo. O fato histórico, teológico, escriturístico, chamado o advento de Cristo, o nascimento de Cristo, sua morte e ressurreição, é um evento global. Não há um homem na terra em que, observando a história, seja oriental ou ocidental, não se depare com esta figura emblemática chamada Jesus Cristo de Nazaré. Seja os orientais, seguidores das religiões que tanto exaltam a natureza, o panteísmo e coisas do gênero. Os próprios orientais, muitos dos líderes religiosos daquele continente, falam acerca de Cristo também. Mas há uma diferença entre apenas falar e crer no Senhor Jesus Cristo. Zaqueu, em seu tempo, em sua época e contemporâneo da vida de Cristo aqui na terra, também tinha curiosidade acerca de quem era esse Jesus. Se fôssemos, irmãos, falar em uma breve cronologia da ascensão do ministério de Cristo, Jesus começa pregando nas sinagogas e chama a atenção que Jesus não prega como um mero e frio e calculista fariseu ou escriba da fé. A Bíblia nos diz que os homens das sinagogas observavam que Cristo pregava com muita autoridade. Noutra oportunidade, Jesus
expulsa um espírito maligno que acabou se manifestando dentro da própria sinagoga. Os espíritos também se sujeitavam a este Cristo. À medida que Cristo opera os seus sinais, as maravilhas que confirmam a sua messianidade, o seu ministério torna-se algo notório, abrangente, grande, impossível de conter, pois onde Cristo passa, milagres acontecem, vidas são transformadas. Ora, irmãos, chega também aos ouvidos deste Zaqueu esta fama de Cristo, este rabino, este homem de Deus, este profeta levantado no meio do povo. Por isso que as Escrituras já nos dizer, verso 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Só que, irmãos, aqui deve ser motivo da nossa atenção. Ora, o homem perdido consegue ir em busca de Deus, procurar a Deus. O homem perdido, ele ainda existe alguma fagulha dentro dele de fé? O que explica esta curiosidade de Zaqueu querendo saber quem era Jesus? O que explica os homens espalhados no mundo, por vezes, por curiosidade, seja pela história, seja pelos livros, seja pela ideia de Cristo dividir a história da humanidade antes de Cristo, depois de Cristo, não importa a via de acesso, que pela curiosidade as pessoas procuram saber quem é Jesus. Mas a doutrina bíblica nos diz que antes mesmo do homem procurar ao Senhor, é sempre Deus que dá o primeiro passo, a iniciativa de procurar o homem perdido. Lembre os irmãos que em Gênesis capítulo 3, quando acontece a queda, o capítulo mais triste da Bíblia, a condição humana é se afastar de Deus. Por quê? Porque é um padrão da glória de Deus. Deus requer sacrifícios, Deus requer santidade, Deus requer uma vida que não tenha pecados. E Adão e Eva, ao se depararem com a sua nudez, a desobediência, eles naturalmente se escondem de Deus. Já está sendo exposto aqui na igreja a carta aos Romanos. Éramos inimigos de Deus. Ora, irmãos, deixa eu ilustrar isso. Antes de Cristo, se nós hipoteticamente encontrássemos com Deus, nós fugiríamos dele. Que a sua glória, o seu poder, a sua santidade inibiria qualquer ação humana. Aí ele nos rendido, nos apartaria disso. É como o próprio profeta Isaías diz: eu sou homem puro, porém observa a glória de Deus. Olha, irmãos, o homem, por natureza, se afasta de Deus. Quando Zaqueu, de pequena estatura, procura uma árvore frondosa naquele lugar para subir e encontrar-se com Deus. Ora, irmãos, havia muitas árvores ali. Jericó era conhecida por cidade das palmeiras, um lugar bonito. Muitas palmeiras, e não imagine os irmãos que Zaqueu foi o único a subir, porque havia uma multidão. Mas, meus irmãos, é Cristo que escolhe a árvore, que vai passar por debaixo e vai olhar para a vida do homem perdido. Porque o homem perdido não consegue achegar-se a Deus. Não há nele força, não há nele elementos, não há nele nada que possa fazer com que Deus se agrade de suas obras. Não é choro, não é remorso, não é, eu quero que Deus faça um bem para mim, o que é que eu posso fazer para agradá-lo? Não, nada disso agrada a Deus. Nossas obras são trapos diante dele. Zaqueu não chama a atenção de Jesus porque subiu uma árvore. Não, longe disso. Porque ele quis, ele passa por debaixo daquele lugar. E já sabia o nome do camarada. Amém, meus irmãos? Eu já sabia o nome dele, era Zaqueu. Não precisava botar uma plaquinha. Olha eu aqui. Não, Jesus já sabia, era Zaqueu que tinha subido daquela árvore. Só que, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para um fato ainda neste ponto sobre o homem procurar a Deus, ainda com meras emoções, mas que Deus procura a gente. No entanto, há sempre uma busca desta humanidade em saciar uma dúvida interior. Quem é Deus? Quem é Cristo? Como posso encontrá-lo?
Eu quero falar para os irmãos uma coisa, como uma espécie de alerta para nós. Você sabia que não literalmente Cristo não passará mais debaixo aqui na terra de árvores que a gente vai subir para encontrar com Ele. Os homens ávidos de conhecer a Cristo, eles procuram Cristo em muitos lugares. Eu quero dizer para os irmãos um lugar muito interessante que o homem perdido procura saber quem é Jesus. Sabe aonde? Na sua vida. Na minha vida. Todas as vezes que os homens procuram saber quem é Jesus nos nossos dias, há um povo na terra chamado crentes, discípulos de Jesus Cristo. Há pessoas que nunca lerão a Bíblia, nunca abrirão um versículo bíblico para ler. Mas o Senhor, pela sua providência, vai fazer com que ele more do seu lado. Mas o Senhor, pela sua providência, vai fazer com que ele observe sua vida no trabalho. Mas o Senhor, pela sua providência, vai permitir com que ele observe os seus passos e os meus passos. E muitos que procuram saber quem é Jesus nos nossos tempos, olham para os crentes. E a pergunta que não quer calar: eles estão encontrando Cristo em nossas vidas? Eles estão encontrando os frutos? Eles estão encontrando verdadeiros discípulos de Cristo? Eu posso afirmar isso. Irmãos, o protestantismo, amém, uma bênção, reforma protestante, uma bênção, mas nós não podemos negar um fato. Depois do advento da reforma, a liberdade da interpretação das Escrituras fez com que surgisse, infelizmente, muitas e muitas e muitas interpretações e falsos cristos. Então os homens procuram a Cristo, e um irresponsável, muitas das vezes, constrói uma teologia capenga e coloca muitas das vezes um Jesus insuficiente para as pessoas. Quantos deles entram por essas portas? E já não basta aceitar Jesus, tem que dar dinheiro. Já não basta aceitar Jesus, tem que dar metade dos bens, e coisas que não são bíblicas. Quantas das vezes você encontra Jesus curandeiros nas esquinas? Onde o que se enfatiza ali é apenas o evangelho de cura. É uma máquina de cura. Todo momento e tudo que se faz é para que haja cura. Não estou dizendo que Jesus não cura, mas o evangelho não é fazer uma fábrica de cura dentro deste lugar. Pelo contrário, é de adoração, é de rendição a Ele. E Ele, pelo seu poder, cura quem Ele quer, na hora que Ele quiser. Mas os homens estão fabricando cristos falsos por aí. E o homem procura ainda saber quem é Jesus. Queridos irmãos, que coisa, que situação. Quando Zaqueu sobe na árvore, procurava saber quem era Jesus. Os homens também estão subindo nas árvores das suas vidas. Por meio dos seus esforços, estão procurando saber quem é Jesus. Mas eu rogo a Deus nessa noite que nos ajude a cada um de nós, irmãos, falhos, pecadores, como todos nós somos. Que haja, irmãos, aspectos, fruto, luz e sal nas nossas vidas. Para que os homens olhem através das nossas ações, dos discípulos de Cristo. Jesus falou: ora, se o sal perder a sua essência, se tornar insípido, para que serve? Para nada, para ser pisado pelos homens. Mas, irmãos, que você se torne sal, que eu possa me tornar sal nesta noite, cada vez mais, que as impurezas saiam e que os homens observem por meio das nossas vidas também, porque é um meio dos homens verem a Cristo. Boas ações, discípulos de Cristo. Quando pisarem no seu pé, você não. Ira não. Amém? Perdão. Não é difícil? É muito difícil. Mas Jesus dá graça, amém? Amém. Para que vejam Cristo em nossas vidas. E é isso, nada mais nada. Você não precisa imitar ninguém, imite Cristo. Paulo disse: sede meus imitadores, mas o meu imitador é Cristo, eu imito a Cristo, então imito porque eu imito Cristo. Nós precisamos imitar a Cristo. E que os homens possam, irmãos, de alguma maneira, ver Cristo por nossas vidas. Que a nossa teologia, que a nossa pregação seja genuína, seja verdadeira. Porque, irmãos, nós não sabemos quem veio aqui nesta noite. Quizá chegou alguém aqui
perdido na sua vida, querendo encontrar Jesus, entrou por essas portas, um esforço. Já pensou? Em responsabilidade na pregação, em responsabilidade no louvor, em responsabilidade naquilo que estamos oferecendo, e aí a pessoa sai com a ideia deturpada de quem é Cristo. Deus nos ajude, o Senhor nos livre, que o Senhor, o verdadeiro Cristo, seja, irmãos, enxergado nos poros das nossas peles, no louvor, em tudo que se faça aqui, porque é para a glória de Deus. E Ele há de se manifestar onde há seriedade, onde há zelo, onde há a verdadeira doutrina, onde os elementos são sacros, onde o que se faz é em santidade, onde tudo que se faz é para a glória dEle. Então, Cristo estará aqui para fazer a sua obra. Em segundo lugar, meus irmãos, verso 5. Irmãos conhecem a história, sabem que Jesus disse. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Segundo detalhe, irmão, desta passagem. Ora, quem convida é o anfitrião, o dono da casa. Que negócio é esse? Jesus dizendo assim: eu vou entrar na tua casa. Não, Senhor, eu resisto à tua graça. Eu fecho a porta para o Senhor não entra. Mas, irmãos, aqui nesse texto não é assim que funciona. Você pode ser o dono da casa, mas quando Jesus diz: hoje me convém pousar em tua casa, é irresistível. O homem desce depressa. O Senhor me encontra. O homem morto é regenerado dos seus sentidos, ouve a voz de Cristo, o coração dele de pedra torna-se de carne, e quando ouve a voz do meio do Salvador: hoje eu quero pousar na tua casa, o homem morto se torna vivo e corre depressa, porque Jesus está operando um milagre na sua vida. É isso, meus irmãos, é Cristo que opera. E que maravilhoso convite. Que convite maravilhoso, Jesus convidando e dizendo: hoje me convém pousar em tua casa. Irmãos, Jesus não é mercadoria na promoção. Nós estávamos oferecendo Ele a preço barato. Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus da eternidade, príncipe da paz. O Evangelho precisa ser pregado. Mas, meus irmãos, que bênção é para o nosso coração saber que não é você que derruba o cabo da árvore. Não é você, pela sua insistência, que leva as pessoas a Cristo. Isso é uma obra de Deus. É Deus que opera isso, e Ele tem um santo chamado. Ora, irmãos, faz-me lembrar Isaías capítulo 55. Jesus, sua palavra, o convite extraordinário, a santa boa nova de salvação. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. Ó vós todos que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço. A salvação é de graça. Custou muito caro, mas você não paga para ser salvo. Vinde de graça. Aleluia. Sem dinheiro e sem preço. Não tem preço, o Evangelho não se compra. Compre vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-nos assim as beneficências de Davi. Irmãos, o que é isso? Quando Cristo convida Zaqueu e diz: eu vou para a tua casa, para um homem, irmão, da natureza de Zaqueu, talvez Zaqueu não tivesse ideia, irmãos, das riquezas que existem na mesa de Cristo.
Zaqueu era o homem dos homens mais ricos daquele lugar. Rico. Olha, irmão, Zaqueu poderia colocar a minha mesa posta, né, hoje em dia que se chama, né, aquela coisa maravilhosa, vou receber Jesus. Zaqueu tinha dinheiro suficiente para mandar buscar o melhor pão fabricado naquele lugar, o melhor vinho daquele lugar, e fazer uma mesa maravilhosa. Mas não sabia Zaqueu que a sua mesa não ficaria farta da comida que perece, mas haveria na mesa de Zaqueu as delícias da salvação. Glória a Deus. Zaqueu é rico, mas é um pobre miserável. Zaqueu é rico, mas não tem nada. Vale aquele ditado: o muito sem Jesus é nada, e o pouquinho com Jesus é muita coisa. Zaqueu não tem Cristo, então toda a riqueza dele é nada. O que adiantaria tudo aquilo? Não mata a sede da sua alma, não é gordura para a alma dele. Mas Jesus entra na sua casa. E Jesus não precisa pedir assim: manda dinheiro, Zaqueu, vai buscar Zaqueu. Não. O que Jesus tem para dar é de graça na casa de Zaqueu. Zaqueu está na sua casa, mas é um convidado, porque Cristo toma assento no principal lugar. Irmãos, coisa interessante, sempre é assim. Quando Cristo e a verdadeira conversão, Cristo ele toma a dianteira da tua vida. Você não mais assume a cozinha da tua alma. Não é você mais que produz as coisas, não é você mais que dita as coisas, não é você mais que diz os ingredientes, não. E vai dizer agora são as escrituras do que você vai ser, quais serão suas ações, quais serão os seus meios de alcançar a graça. Porque Zaqueu está na sua casa, mas é Cristo que está direcionando tudo dentro da casa dele. Oh, irmãos, que maravilha que Jesus tem liberdade dentro da nossa casa. Muitas vezes percebemos que Jesus já não tem tido primazia na nossa televisão, no nosso celular, no nosso quarto, na nossa sala, na nossa cozinha. Jesus, quando entra naquele lugar, eu não quero forçar muito o texto, mas, irmãos, há um elemento espiritual e literal nisso aqui. Quando Jesus entra naquela casa, também está entrando dentro da vida de Zaqueu. Regenerando Zaqueu, regenerando a vida de Zaqueu. Zaqueu desce depressa, corre, está ali com Cristo. E nós observamos, irmãos, em último lugar, qual o resultado de Jesus na casa? Qual o resultado de quando Cristo tem o seu lugar? Quando Cristo pode falar suas verdades, cumprir o seu santo propósito, as suas benditas obras nas nossas vidas. É importante que os irmãos saibam, verso 8, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Irmãos, Zaqueu não estava querendo impressionar Jesus aqui, não. O efeito da salvação em nossas vidas, o resultado de Jesus entrar na nossa casa, ele é incalculável. Olha, irmãos, Zaqueu era um publicano pecador que ficou rico, defraudando as pessoas, humilhando, tirando dinheiro, extorquindo as pessoas. Jesus oferece salvação naquela casa. E Zaqueu, livre e espontânea vontade, porque seu arbítrio, sua vontade foi regenerado. E agora, irmãos, ele já não é dominado pelas forças pecaminosas, que é aquele fruto do pecado que diz: rouba, rapaz, pode apertar que tem mais dinheiro, corrupção. Não, agora regenerou o coração do homem. E Zaqueu, é por isso que digo que é incalculável o valor, o que acontece pós-conversão.
Porque, irmãos, se fôssemos contar aqui, quem éramos nós, cada um dos irmãos, o que nós fazíamos, quais eram as nossas práticas. Irmãos, é de diferentes contextos. Talvez aqui não tenha um antigo cobrador de impostos. Mas, irmãos, não precisa ser um profeta para dizer que todos nós aqui, anteriormente, éramos tentados, assediados pela corrupção. As nossas obras, muitas das vezes, queriam tirar vantagem das coisas. Éramos iracundos, pessoas difíceis de relacionamento, pessoas complicadas, pessoas que não... É o mundo aí fora. E obras, irmãos, das mais diversas possíveis, complicadas nos casamentos, um marido péssimo, uma esposa péssima, e aí, irmãos, é o fruto do pecado, as obras da carne. Mas, irmãos, que riqueza, que maravilha, que coisa incalculável é quando a salvação entra na vida de alguém. Porque, irmãos, a reparação é duplicada, triplicada, quadruplicada. A salvação entra de forma tão contundente, tão maravilhosa, tão convincente, tão irresistível em Zaqueu, que ele diz assim: eu vou dar, é quadruplicado para quem eu roubei. O que é isso, irmãos? São os frutos de uma verdadeira conversão. E isso é evangelho, irmãos. Nós, os crentes, precisamos, de alguma maneira, por meio das nossas ações, nossas práticas, demonstrarmos frutos de verdadeiros convertidos. Porque, irmãos, assim como foi na vida de Zaqueu, olha, quando Jesus entra dentro da casa de Zaqueu, o povo está fazendo o quê, irmãos? Achando bom, não é? Glória a Deus nas alturas. Jesus vai entrar na casa do pior homem desta cidade. Era isso que o povo estava fazendo? Não. Jesus vai entrar na casa de um pecador desta qualidade, para fazer o quê? E é assim até o dia de hoje, meus irmãos. Se nós não tomarmos cuidado, seremos uma espécie de agendadores de Deus. Senhor, esse aqui o Senhor pode salvar, mas esse aqui não. Imagina os irmãos que se entram por aquelas portas agora, a pior pessoa, a pior espécie de ser humano dessa cidade. Ou seja, não sabe tudo. Murmurar quando Cristo está operando a salvação na vida dele. Murmurar porque recebe visita dos oficiais, porque são representantes de Cristo também. Às vezes é o pior pecador da cidade, mas Jesus resolveu salvá-lo. O que você tem a ver com isso? Não foi bom quando Jesus nos salvou? Não é maravilhosa essa graça para a gente? Que ela seja abundante, meu irmão, não seja só sua, só minha, mas que seja para todos, que o Evangelho alcance as pessoas e que Jesus salve o pior pecador dessa cidade também. Porque vai que Jesus salve o pior corrupto da cidade. E aí, quando ele entrar nesse lugar, chega um pastor e diz assim: pastor, olha, eu fui um camarada muito corrupto, eu tenho milhões na minha conta, mas agora esse dinheiro já não é meu, eu vou espalhar esse dinheiro por aí. Está precisando de quê? O que está precisando? O que é que Deus está precisando? Veja, irmãos, a natureza é duvidosa. O homem conseguiu isso por meio da ilicitude. Mas convertido, ele se desfaz disso. E não é só dinheiro, são ações também. É perdão que ele oferece. É amor que ele oferece. É vida transformada que ele oferece. Agora, irmão, sabe o que é uma contradição? É uma espécie híbrida de crente, de cristão nos últimos dias. Que você olha para ele assim, todas as ações dele parecem um cara mudando, de uma mulher mudando. Que o Senhor nos prive disso, que o Senhor nos ajude quanto a isso. Porque as nossas ações têm que ser tais como aqui a de Zaqueu, porque isso demonstra verdadeira conversão. Jesus disse: é pelo fruto. Não adianta colocar uma plaquinha, não adianta ganhar cargos e uma verdadeira ascensão ministerial. Não adianta, nada disso demonstra que você é um verdadeiro cristão. Mas é na sua casa, é no seu trabalho, é na nossa vida cotidiana. É lá nos bastidores, é lá quando a gente cruza o caminho aqui fora da igreja, quando a gente tem uma relação de negócio, qualquer tipo de coisa. É lá que vai estar a operação desta salvação, os frutos dessa salvação. Porque o resultado de quando Cristo entra numa casa é operar a verdadeira salvação, operar a vida naquele lugar. Então, irmãos, esse texto também demonstra para nós o nosso Cristo nos dias odiernos. O Senhor sempre está trabalhando.
Jesus não está parado. Somos a igreja, somos o corpo dele, estamos nos movimentando aqui na terra. E Cristo, irmãos, está sempre à procura dos seus. Que Ele se utilize em nossas vidas, sejamos missionários de Cristo, testemunhas de Cristo aqui na terra. Irmãos, um simples cristão, que foi um termo pejorativo que surge porque ele parecia muito com Jesus, que sejamos cristãos. Hoje em dia, nós estamos vendo um tempo em que as pessoas já não acham mais uma coisa virtuosa, maravilhosa, uma bênção, um crente. Chegamos num tempo, e não é culpa nossa, isso é a sociedade que estamos vivendo. Fazer negócios com os crentes parece uma dificuldade hoje em dia, por conta daqueles irmãos que não têm cumprido com sua palavra, cumprido com seus negócios. Mas tem que chegar um tempo, e o Senhor tem que trazer esse avivamento, essa revitalização na nossa vida cristã, para que as pessoas tenham um prazer mesmo de estar perto da gente, porque a gente é crente. Prazer em vender algo para nós, porque nós somos crentes. Tem prazer em trabalharmos lá, colocarmos um currículo naquela empresa tal, e quando a gente for chamado, entrar naquela equipe, olharem assim para a gente, aqui entrou um crente para trabalhar conosco. Ô irmãos, não é difícil? É difícil. Mas Jesus vai nos ajudar, irmãos. Aqui tem essas ações, essas obras de verdadeiros salvos em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude e que o Senhor opere esta grandiosa obra em nossas vidas. Irmãos, preciso falar também nesta noite. Alguém chegou aqui nesta noite, pessoas chegaram aqui nesta noite e ainda não fazem parte desta graça, ainda não aceitaram, ainda não têm a sua vida entregue a Cristo Jesus. Jesus está passando também por aqui. E o Espírito Santo não sou eu. O Espírito Santo já se encarrega de fazer o seu ofício, de falar aos corações, chamar pelo nome, como Cristo chamou Zaqueu. E se Cristo hoje te chama, não endureça o seu coração. Se hoje a oferta do Evangelho chega até você, ora, eu posso dizer com bastante segurança, essa mesa, delícias do céu, será posta nesse teu coração aí triste, amargurado. Pode até ter dinheiro, pode até ter as coisinhas, mas não encontra sentido nisso. Eu digo para você, sem medo de errar, a porção das escrituras que li para os irmãos a isso. Comprai sem dinheiro, sem preço. Eu sempre me leite, tem pão, tem vinho, tem as delícias do céu para a sua vida. Cristo é o que precisamos e nada mais. Nossa casa não precisa de reformas e mais reformas estruturais. Nós não precisamos angariar mais recursos, dinheiro para deixar essa casa bonita. Não. A principal coisa que precisa ter na nossa casa, e falo de casa, estrutura da tua alma, da tua vida, é Cristo dentro dela. E nesta noite, Jesus te oferece descanso, te oferece salvação, te oferece conforto, te oferece vida. E Ele quer ter guarida, ter lugar no teu coração. Então, se porventura alguém aqui nesta noite, em que essa oferta do Evangelho chegou até você, e se Cristo verdadeiramente te chama, se esta obra está sendo operada no teu coração, não resista. Venha a Cristo. Não é pura e simplesmente um ato de vir que vai dizer que você é um convertido, mas esse processo de Jesus entrar, tornar-se o verdadeiro anfitrião da tua casa e chamar você. Ele entra na tua casa e diz assim: cearei com você, e a ceia é Ele quem prepara no teu coração. Então nesta noite Cristo te chama, e para nós os crentes, irmãos, que Jesus nos ajude para que nós tenhamos essas boas ações que são frutos de verdadeiros crentes arrependidos. Que sejamos luz, que sejamos sal. Amém, meu irmão? Amém. Não sei se você dá um pulo da cadeira e dá um glória bem alto para Jesus aí. Mas, irmãos, é a palavra de Deus. E ela fala conosco, nos desafia. Me desafia muito, irmãos, porque eu sou dos pecadores aqui, que mais precisa. Mas a obra quem faz é Cristo. E Ele vai fazer essa obra nas nossas vidas. Desfrutaremos destas bênçãos, desta revitalização, desse avivamento que
temos essas boas ações. Cristo nos chama, Cristo entrou na nossa casa, Cristo é Senhor na nossa casa. Tem banquete. Hoje foi uma noite também de banquete. E Jesus alimentou a sua alma. Sua alma desfrutou de delícias do céu aqui nesta noite. Você não precisa comprar pão lá fora. Jesus já lhe deu um pão aqui nesta noite suficiente. Tua alma, minha alma, sai farta, porque Cristo não é mesquinho. Cristo trouxe pão, vinho, água para as nossas vidas aqui nesta noite. Que o Senhor vos abençoe, em nome de Jesus.